Boa noite, meninas. Vou começar então. Gente, vocês lembram que terça-feira, a gente falou bastante sobre as vacinas, né? Sobre a vacina da Penta, da situação de estar em falta a vacina. E vocês viram um comunicado que saiu ontem do Ministério da Saúde? Eu nem ia falar de vacina hoje de novo, embora tenham perguntado ainda várias coisas de vacina, o pessoal que perdeu a live já está disponível, tá, gente? E mesmo assim mandaram algumas perguntas ainda das vacinas. E saiu um comunicado ontem do Ministério da Saúde, né, do governo federal, falando que realmente a previsão era ter voltado em novembro do ano passado, e aí não voltou. Eles compraram, parece que mais de 8 milhões de doses, mas como eu expliquei pra vocês naquele vídeo que eu postei no feed, a vacina, ela é um imunobiológico, então ela tem que ser testada, aprovada, não dá pra produzir em grande escala, né, com tanta facilidade. Então a gente precisa realmente ter um pouquinho de paciência para esperar chegar. Mas as vacinas foram compradas e aí, como não conseguiu normalizar agora até novembro, né, uma nova data foi estabelecida e essa nova data vai ser agora em março. E adivinhem o que o Ministério da Saúde recomendou ontem? Exatamente o que eu falei pra vocês aqui na terça-feira. Eu tô achando até que ele assistiu a nossa live, porque eles recomendaram exatamente o que a gente falou aqui. Que a opção que a gente podia fazer pra começar, né, pra ajudar aí esse período sem a vacina, sem a pentavalente, seria realmente fazer separadamente nas unidades básicas de saúde, né, nos postos de saúde, nas UBSs, seria fazer separadamente a DTP e a hepatite B. Porque são vacinas que são disponíveis na rede, não estão em falta, não tem risco de faltar. Então, ao invés de a gente fazer a penta e conseguir imunizar contra as 5 doenças, a gente consegue imunizar pelo menos contra 4, né? E aí ficaria faltando só o hemófilos. Então, o ideal é... Adriana, na verdade, começaram a chegar nos postos hoje em alguns lugares, tá? Então, hoje já tem vacina disponível, hoje já teve, né? Já começou a entrega e já teve gente sendo vacinada com os novos lotes hoje, tá? O comunicado foi de ontem. Em março, eles querem regularizar tudo, mas já começou a ser distribuído já e hoje já teve vacinação de pentavalente em alguns lugares, tá? Então, a recomendação para quem ainda não conseguir a penta continua sendo fazer o que eu falei para vocês na terça-feira, que é fazer primeiro a DTP com a hepatite B. Quem puder pagar a hemófilos no particular, vale a pena, porque fica completa a imunização e fica bem mais em conta do que tentar fazer a hexa ou do que tentar fazer a penta pela rede particular, tá? Então, gente, não se esqueçam a de coqueluche. A de coqueluche é essa, difteria, tétano e coqueluche, tá? O B do DTP, o T... Ih, gente, o P do DTP, ele é o P de pertussis, da Bordetella pertussis, que é da coqueluche, tá bom? É a vacininha de 2, 4 e 6 meses, tá? Então, assim, até março eu acho que tá tudo resolvido, segundo o Ministério da Saúde. Vamos dar aí um voto de confiança e torcer para que seja resolvido até março mesmo. Mas não deixem de procurar os postos de saúde para fazer pelo menos a DTP e a hepatite B, que é o que a gente tem disponível, tá bom? Vamos lá então, gente. Ah, uma mãe perguntou, só pra fechar, falou que fez as vacinas de 2 meses, não fez todas no mesmo dia. Desculpa. Não conseguiu fazer todas no mesmo dia. E parece que alguém falou pra ela que a criança não estaria imunizada. Gente, isso não existe, tá? As vacinas não são interdependentes, elas não são interligadas, tá bom? A gente consegue juntar algumas vacinas no mesmo dia, justamente por risco de não ter problema uma com a outra. Então, assim, o que a gente orienta de dar intervalo de 1 mês são as vacinas, dependendo da vacina que tem origem viral, né? Porque a gente tem que dar um intervalinho pro corpo. Mas essas vacinas dos 2 meses, fazer o rotavírus e fazer hepatite B e fazer a DTP, não tem relação se você está fazendo hoje ou daqui a 2 dias. Por exemplo, fez hoje a penta e daqui a 2 dias fez a rotavírus. Não anula o efeito uma da outra. Parece que informaram isso pra ela e só pra esclarecer não anula, tá, gente? Boa noite, Rafa. O marido tá assistindo, gente. Então vamos lá. Uma mãe me perguntou não, ela mandou uma mensagem, um pedido de socorro. Ela falava assim na caixinha de perguntas. Ah, só voltando. Vocês entenderam então a situação da orientação do Ministério da Saúde e que até março recomenda, até março volta, e a recomendação é fazer exatamente como a gente já tinha falado. DTP mais hepatite B. Entenderam aí? Enquanto isso, boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite.
Quem perguntou, passou rápido, eu não vi. Quem perguntou, falando que estava atrasada a vacina dela, e aí ela vai tomar na data errada, se ela pode tomar de novo na data certa, tem que dar um intervalo de pelo menos um mês. Se deu intervalo, beleza. Então vamos lá, gente. Essa mãe, eu não lembro o nome agora de todas, tá, gente? Todas as mães que mandam mensagem. Mas essa mãe mandou uma mensagem que eu fiquei até meio assim, sabe? Porque eu acho que ela tá perdidinha, coitada. Ela mandou a mensagem seguinte: doutora, minha filha tem 3 meses e pesa 9 quilos. Me socorre. Ela mandou só essa mensagem, né? E essa mensagem me chamou a atenção. Não foi uma pergunta, foi quase um pedido de socorro. Não lembro quem foi, mas é importante a gente entender, gente, uma situação. Realmente essa criança tá absurdamente acima do peso, né? Muito acima do peso. Ela tá praticamente com o peso de 1 ano, né? Levando em consideração que a criança, no primeiro ano de vida, ela triplica o seu peso de nascimento, e levando em consideração que as crianças, de um modo geral, nascem por volta dos 3 quilos, essa criança está com 3 meses pesando 9 quilos, era para estar, teoricamente, praticamente com o peso de 1 ano, né? Se ela triplicasse o peso dela. Então, assim, realmente está muito fora da curva essa criança. Não precisa nem jogar ela na tabela para a gente poder saber que ela está completamente fora da curva. O que a gente tem que entender? Essa mãe não me explicou se esse bebezinho tá mamando seio materno ou se esse bebê tá mamando fórmula, tá, gente? Ela mamando seio ou mamando fórmula, tá estranho, tá fora do habitual, né? Tem que tentar entender se a dieta, se for seio materno, tem que avaliar. A dieta dessa mãe é uma dieta muito rica em gordura? Porque em algumas situações, uma dieta muito rica em gordura pode sim fazer o leite ter um valor calórico mais alto e aí sim engordar um pouco mais o bebê, tá? No leite materno. Outra situação são os bebês mais gulosos, né? Tem bebês que ficam sim obesos com leite materno. Só que tem duas escolas, né? Quando a gente chama de escolas, são 2 raciocínios, tá, gente? Tem 2 raciocínios conflitantes em relação à obesidade de bebês que mamam seio materno exclusivo, né? E esse raciocínio conflitante de bebês que mamam seio materno exclusivo e estão acima do peso, né? Estão no IMC fora, né, do padrão, esses bebezinhos, uma escola diz que tem que ser restringido sim o aleitamento em algumas circunstâncias, porque ele está muito fora da curva e ele aumenta o risco de doenças também. E a outra escola diz que, outro raciocínio, diz que não é para fazer isso, porque a proteína do leite humano ela é completamente diferente da proteína do leite de vaca. Então, por ser uma proteína de boa qualidade, não teria necessidade de fazer essa restrição. Então, essas são as 2 situações. O que eu, Angélica, pediatra, avalio dessas 2 escolas, dessas 2 situações? Tem que avaliar um bebê num grau de obesidade importante, né? Que a gente nem chega a chamar obesidade antes dos 5 anos, mas no caso desse que é extremo, um bebezinho com 3 meses e 9 quilos, ele tem riscos de engasgar, ele tem risco de broncoaspirar, ele tem risco de sufocar. Então tem várias situações que a gente tem que tomar muito cuidado num bebê com esse peso todo, tá? Isso no leite materno. Então tem que ser avaliado, conversado com a mãe, entendida toda a dieta da mãe, se for seio materno, entendida toda a circunstância familiar e os hábitos do bebê, tá bom? Avaliar se essa mãe teve diabetes gestacional, tudo isso, tá bom? Agora, e se esse bebê mama fórmula? Gente, aí se esse bebê mama fórmula, aí meu Deus do céu, né? Porque provavelmente ela tá dando um aporte calórico muito maior do que o bebê precisa. O que acontece? Qual que é a diferença, né? Por que a gente avalia tanto a situação da fórmula infantil e do aleitamento materno? O principal da gente entender é a diferença da proteína. A proteína do leite humano é uma proteína de uma qualidade muito superior à proteína do leite de vaca. O nosso corpinho não está adaptado com a proteína do leite de vaca. Como eu costumo dizer, o leite de vaca ele foi feito para o bezerro. A gente usa de folgado que a gente né? É lógico que as fórmulas têm 30 milhões de utilidades, graças a Deus que nós temos as fórmulas, e cada vez que passa, a indústria alimentícia tenta melhorar mais ainda as fórmulas. Só que a proteína do leite da fórmula infantil continua sendo a proteína do leite de vaca. E o que acontece? A proteína do leite de vaca, gente, ela é uma proteína para fazer o bezerro crescer rapidamente. Ou seja, o problema da proteína é que ela tem um crescimento acelerado, né? Então, esse crescimento acelerado, entende-se que é um ganho de peso acelerado e um desenvolvimento o crescimento muito acelerado. Mas, em contrapartida, o desenvolvimento não se equivale, né, à proteína do leite humano.
A proteína do leite humano, ao mesmo tempo que ela ajuda no crescimento, ela ajuda no desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor, que é o neurológico, o desenvolvimento da cabeça, do raciocínio, do aprendizado, da evolução, e o desenvolvimento motor, né, que a criança conseguir fazer as habilidades, as aquisições motoras, pegar os objetos, começar a levar os objetos à boca, começar a engatinhar, se movimentar, rolar. Então essa é a grande diferença das duas proteínas, do leite de vaca para a proteína do leite humano. Então, um bebê que está tomando fórmula infantil, ele tem muito mais chances de ser um bebê obeso, mesmo dentro do aporte calórico ideal, do que um bebê que mama leite materno. Né? Inclusive, os estudos mostram que o leite materno ele reduz muito o risco de obesidade, diabetes, hipertensão. Então, porque a proteína que é introduzida no início da vida é uma proteína de qualidade melhor, tá, gente? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, o que acontece? Quando o bebezinho tá mamando fórmula infantil, tem que avaliar realmente o tipo de proteína que ele tá usando. Perdão, tem que avaliar exatamente o que ele tá usando. Se ele estiver usando só leite de vaca, porque acontece mesmo, o leite de saquinho pasteurizado, antes de 1 ano, consegue ser um pouco pior ainda do que a fórmula infantil. Então, eu não sei o que esse bebezinho de 3 meses com 9 quilos estava usando, porque a mãe não me mandou na mensagem. Mas entendendo esses 3 pontos, a gente consegue buscar um caminho. Se ele estiver usando fórmula infantil, é muito importante que a gente recalcule, que a gente refaça o cálculo de necessidades calóricas desse bebê, tá? E se ele estiver mamando o leite de saquinho, que a gente volte ele pelo menos para a fórmula infantil, se essa mãe já não tem condições de amamentação. E se for o leite materno, a gente tem que avaliar a dieta da mãe, se ela teve diabetes, como é que esse bebê nasceu, quais foram as circunstâncias de nascimento, aleitamento e todo o resto. Entendido, gente? Me manda aqui quem entendeu essa situação do bebezinho, me manda aqui, porque realmente é uma situação muito importante. Um bebezinho de 3 meses com 9 quilos é de ter muita atenção mesmo, porque o risco de diabetes é muito grande, o risco de doenças cardiovasculares, o risco de hipertensão, e eram doenças de adulto, né? Eram doenças da vida futura e tá acontecendo na infância, né? Crianças até de primeira infância com essas doenças, né? É diferente, tá, gente? A diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2, tá? A diabetes tipo 1 não tem nada a ver com esses riscos de obesidade, isso é mais a diabetes tipo 2, que era uma doença mais de vida futura e tá acontecendo agora mesmo. Show! Então, assim, se alguma outra mãe tiver nessas circunstâncias, tá, gente, de bebê muito gordinho, tem que avaliar esses pontos que a gente conversou aqui, tá? Porque todo mundo fala, ai, que bonitinho, que gordinho, né? Só que a gente tem que ter atenção realmente nesses riscos de obesidade, riscos de doenças futuras, tá? A criança de 3 anos pode tomar o leite integral, sim. O leite integral não, né? A gente prefere o leite desnatado, mas o leite in natura, que a gente fala, né? O leite de vaca mesmo. Hoje em dia, gente, depois eu explico isso numa outra live, mas a preferência é pelo leite de saquinho pasteurizado e não é pelo leite de caixinha mais, tá? Não tem mais aquela falsa impressão, tá bom? Vamos lá, gente. Doce travessura, depois manda de novo, que já falei outro dia só de APLV de novo. Prometo que eu falo depois de APLV, pode mandar no direct também, tá? Gente, eu não vou conseguir fazer os cálculos de peso de todos os bebês de vocês, não, tá bom? Mas vão mandando no direct que a gente vai conversando. E não pode leite ninho, não pode leite em pó, é fórmula infantil ou leite materno até 1 ano de idade, tá, gente? Não tem jeito. Depois de 6 meses vai introduzir alimentação. Aproveitando, né, da gente falar da introdução alimentar, me perguntaram também qual que é primeiro alimento que a gente coloca na introdução alimentar, né? E fizeram várias perguntas de introdução alimentar, do que pode, o que não pode. Então, como é que faz? A primeira coisa, né? O primeiro alimento que a gente coloca na introdução alimentar, tá? É quando o bebê, primeiro que ele tem que ter 6 meses. Então, a gente inicia a introdução alimentar com 6 meses de vida. Outro dia eu postei uma fotinho, né? Com a minha cara assustada, dizendo assim, pode começar a frutinha aos 4 meses. Foi o pediatra que falou. E, nossa senhora, gente, é muito polêmico, porque chove mães que concordam que tá tudo bem, e chove mães defendendo o seu pediatra, falando, mas o meu pediatra é super antigo, uma mãe falou assim pra mim, meu pediatra já é pediatra antes de você nascer, e ele falou que pode. Eu não respondi, né, mas eu pensei, falei, provavelmente ele não tá se atualizando então, provavelmente ele precisa dar uma passada nos congressos, dar uma passada no guia alimentar, né, pra gente poder conseguir entender essa situação, porque as crianças só podem iniciar a introdução alimentar aos 6 meses, porque elas dependem de um conjunto de aquisições, de um conjunto de habilidades, de perder alguns reflexos para conseguir fazer uma introdução alimentar segura,
né, gente? Agora, pode começar com 4 meses? Poder, qualquer um pode fazer o que quiser. Mas o certo para diminuir os riscos de engasgar, de broncoaspirar, de ter qualquer outra doença, o indicado é a partir do 6º mês de vida. E aí, me perguntaram qual que é a primeira alimentação, qual que é o primeiro alimento que a gente coloca quando o bebê completa 6 meses de vida, para começar a introdução alimentar. Então a resposta é muito clara, gente, são as frutas, tá? Quando eu falo as frutas, é porque muita mãe acha que tem algumas frutas que não podem ser colocadas, né? Algumas frutas mais ousadas, né? Algumas frutas mais exóticas não podem ser introduzidas. E na verdade, hoje em dia não tem mais restrição de fruta X ou Y. Hoje em dia, qualquer fruta pode ser introduzida a partir do 6º mês de vida. O que a gente faz? Os bebês que estão em leite materno, né? A ideia é que eles, a primeira coisa que eles façam de manhã seja mamar o leite materno. Porque de 6 meses até 1 ano, o leite materno ainda é o alimento principal para eles. Então, acordou, vai mamar normalmente. O bebê de fórmula também pode mamar normalmente. Acordou, deu aquele aconchego, deu aquela mamadeirinha pro bebê que mama fórmula, deu peito pro bebê que mama só peito. E aí, por volta do meio da manhã, lá por volta de umas 9, 10 horas, dependendo da hora que o bebê acordou e mamou, você pode dar a primeira frutinha. O que a gente orienta é que as primeiras frutinhas sejam frutinhas mais palatáveis, né? O que é isso? Que são frutinhas que são mais fáceis de aceitar, são mais fáceis do bebê se adaptar. Então são as mais adocicadas e as mais molinhas, que a gente entende que é a banana, o abacate, né? A perinha raspadinha, a maçã raspadinha, são frutinhas mais fáceis do bebê aceitar na introdução alimentar. E você aumenta, né, as chances do bebê aceitar esse alimento, tá? Então essa é a primeira respostinha de qual é o primeiro alimento que a gente continua fazendo. E para quem faz introdução alimentar, a Tami perguntou também lá na caixinha. Para quem faz introdução alimentar e amamenta o bebê em seio materno, continua sendo livre demanda, tá, gente? A gente não modifica se o seio materno, se a alimentação vai entrar, introdução alimentar junto com a amamentação ao seio materno, a livre demanda continua. Então, ele comeu a frutinha agora, comeu um pouquinho só, não quis comer tudo, mas comeu uma parte da frutinha que você deu, e ele já quer mamar o peito de novo, tá liberado, pode dar. O peito é à vontade, tá, gente? A partir do 6º mês de vida, aí sim já tá indicado a gente começar a dar água pro bebê também. Então, assim, os bebês fizeram 6 meses, eles ganham vários bônus, né, de alimentação. Eles podem começar a introdução alimentar, eles podem começar a usar água, mas o peito continua sendo livre, à vontade, quanto o bebê quiser, a hora que o bebê quiser, não regula isso, tá? A gente não deixa o bebê sem peito para tentar dar o almoço na hora certa. Não tem isso a partir do 6º mês de vida, não. Pode ser livre demanda do jeito que o bebê quiser, tá bom? Mas é mais fácil a gente conseguir oferecer o alimento sólido, as frutinhas, a papinha que vai começar depois, é mais fácil conseguir quando o bebê ainda não tá morto de fome. Então você deu o peito de manhãzinha na hora que ele acordou, passou umas 2 horinhas, faz antes das 3 horas, né, de intervalo, passou umas duas horinhas, já pode começar a tentar fazer a frutinha, tá bom? Entenderam aí direitinho da introdução alimentar com a frutinha, que é a primeira? Qualquer fruta, não existe mais a semana da banana, né? A semana da banana, a semana do abacate. Hoje em dia a gente pode começar todas sem problema nenhum, tá bom? E pode variar quanto mais quiser, tá? Me perguntaram também, gente, do feijão, né? Doutora, pode fazer feijão? Não vai aumentar a cólica? Não vai dar indigestão? Eu posso dar só o caldinho? Todo mundo entendeu, beleza. Pode dar só o caldinho do feijão? Como é que funciona a situação do feijão? Né? O feijão parece que é um mito, né, gente? O feijão, ele dá mais gás, assim, em todo mundo, mas nada pra gente se preocupar. A gente simplesmente pode começar o feijão ao 6º mês de vida sem problema nenhum e não precisa ser o caldinho do feijão, não, tá? O caroço pode ir também, o caroço é super nutritivo, só que tem que ser amassadinho, né? A gente amassa com garfo, tá bom? A gente não bate de jeito nenhum no liquidificador, não passa na peneira, a gente só amassa bem amassadinho com garfinho. E aí você pode começar assim o feijão com 6 meses também, tá? Também entendeu? Que bom, maravilha. Me perguntaram bastante, mas vou aproveitar que a Dijane falou aqui, vou falar de uma vez pra vocês do ferro. Tava anotado pra falar, mas eu vou falar de uma vez. Quem entendeu do feijão também me dá o ok. Pode começar o feijão, não tem problema nenhum, tá, gente? Em relação ao ferro, gente, a suplementação de ferro mudou, tá, gente? Mudou o ano passado. Se eu não me engano, acho que foi em maio do ano passado que mudou a orientação sobre a suplementação do ferro. Antigamente, a gente começava o ferro
numa faixa etária maior, bebês que mamavam fórmula não tomavam ferro no começo, tinha um volume certinho. Hoje em dia mudou tudo, esquece isso que a gente falava de ferro antes, e a orientação atual sobre a reposição do ferro é que todos os bebês, a partir dos 3 meses, iniciam o ferro. Exceto bebês prematuros e bebês de baixo peso, que começam antes ainda o ferro, tá? O ferro, gente, ele vem de várias formas, tá? Então é importante entender, quando a gente fala de suplementação de ferro, o pediatra tem que lembrar, ele tem que saber disso, ele não pode esquecer de calcular o ferro de acordo com o ferro elementar. Porque o que a gente precisa é de 1 miligrama por quilo por dia de ferro elementar. Não é de sulfato ferroso, né? Não é de outras formas de ferro. Então a gente tem que calcular. Cada apresentação de ferro que vem, aqui tem no posto, as várias que tem na farmácia, ela tem uma concentração de ferro elementar. Então é importante ser feito o cálculo de acordo com cada medicação, com cada suplemento. Alguns têm uma concentração menor, outros maiores, então tem que fazer para poder calcular certinho para cada bebê, tá? Então o ferro a gente começa por 3 meses para todos os bebês que não foram prematuro nem foram baixo peso. O ferro, gente, é importante ser feito até os 2 anos de idade, tá bom? Até os 24 meses. Então, de 3 a 24 meses, suplementa o bebê com ferro, tá bom? Essa é a orientação do ferro. Para os bebês que já estiverem na introdução alimentar, ou seja, passados 6 meses, se vocês conseguirem... O ferro ele não é muito gostoso, ele é difícil do bebê aceitar, muito bebê rejeita o ferro. Então, a ideia, para aumentar a absorção de ferro e facilitar a oferta do ferro, porque os bebês tendem a recusar, é ótimo você dar a laranja junto. Não é suco de laranja, é a laranja, né? Então pro bebê muito pequenininho, você pode virar a laranja ao contrário e deixar, se ele já pega com a mãozinha dele, deixar ele chupando aquela gominha mesmo, tranquilamente, tá bom, gente? Em relação ao aditil, né? A vitamina D, tem a vitamina D e a vitamina A. A vitamina A, gente, do aditil, não é obrigatória, tá? Alguns lugares mais endêmicos, a gente faz a vitamina A, mas não é obrigatória. A vitamina D é obrigatória para todo mundo. Inclusive, no último congresso que teve em Porto Alegre de pediatria, que foi o ano passado, né, no final do ano passado, em outubro, a gente agora tá vendo a vitamina D agora de uma outra forma já. É super bacana, porque a vitamina D, ela tá deixando de ser só uma vitamina e tá ganhando outros quesitos importantes pra gente, que estão indicando a suplementação de vitamina D o resto da vida para todo mundo. É super importante, um dia eu vou falar só de vitamina D pra gente aqui também, tá? Então vamos seguir, gente. Entenderam do ferro aqui? Vamos lá. Porque se eu for responder todo mundo, eu vou me perdendo. E eu não consigo falar com todo mundo. Me deem aqui ok se vocês entenderam. Só complementando. Em relação aos bebês que mamam fórmula infantil, tá, gente? Não modificou, tá? Antigamente não fazia ferro pra esses, porque já havia uma concentração de ferro nas fórmulas, mas agora faz pra todo mundo. Bebês que mamam fórmula ou bebês que mamam peito. Todos, a partir dos 3 meses, fazem. Lembrando que o ferro, ele prende o intestino, tá, gente? Ele pode prender um pouquinho o intestino, o cocô fica mais durinho, fica mais fedidinho, fica mais preto. Então, é normal de quem faz suplementação com ferro, tá? Vamos lá, gente. Então, agora a próxima perguntinha. Tem tantas perguntas, não vai dar tempo de responder todas. Vou tentar responder algumas aqui. Em relação à chupeta, né? Me perguntaram se os bebês pequenininhos podem usar chupeta. Gente, a chupeta, ela entra mais ou menos na mesma circunstância, na mesma situação dos bicos, né? Pra quem mama peito é complicado dar chupeta, porque a tendência é que o bebê faça o que a gente chama de confusão de bico, né? Uma confusão de bicos, é uma disfunção motora que o bebê faz, porque a forma de sugar a chupeta é diferente da forma de sugar o seio materno. Os bebês que fazem mamadeira, assim, é bom evitar, mas não vão causar tantos problemas, porque não facilita o desmame precoce, já que esse bebê já desmamou, né? Mas os bebês que mamam só seio materno, tente evitar ao máximo a chupeta. Em alguns momentos, a gente acaba oferecendo um pouquinho para dar uma acalmada no bebê, mas evite que ele fique por tempo prolongado com a chupeta, porque a sucção é diferente, então ele vai fazer disfunção motora, ele pode ter alterações de dentição, alterações de arcada dentária mesmo, né? O dentinho fica mais para fora, alterações de fala. Então, assim, ele pode ter atraso na fala. Então, assim, tem várias coisas que não vale muito a pena usar a chupeta, tá? Mas, assim, se pode usar? Até pode usar, mas tente usar o mínimo possível. A recomendação é que não use nada. Mas se o seu bebê já acostumou, vai tentando ver se você consegue tirar o máximo aí possível, tá? O meu filho mais velho usou chupeta. O meu filho mais novo não usou chupeta. Aí eu lembro, né, gente? A Angélica não pediatra e a Angélica pediatra. Mudou muita coisa. Eu acho que o conhecimento é a chave de tudo mesmo, não tem jeito.
Vamos lá. Entenderam da chupetinha? Me manda aqui. Meu amor, eu falei de cólica muito na última live. Então hoje, se eu falar de cólica de novo, as mães que vêm todo dia, elas vão me matar do coração. Então, quem tá perguntando de cólica, e eu recebi várias mensagens de cólica, a live de terça-feira já tá no perfil. E eu falei pra caramba de cólica. Dá uma puladinha lá e vocês vão ver direitinho. Todo mundo entendeu, né? Então vamos. Próximo. Deixa eu falar pra vocês sobre outra coisa que a gente falou semana passada, dos repelentes. Vocês lembram? Quem tava aqui semana passada, que a gente falou pra caramba dos repelentes e eu falei que era a partir de 6 meses. Aí me perguntaram sobre o off, né? Tem alguns liberados pra 3 meses. Então é o seguinte, gente. Eu mandei, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha mandado mensagem pro laboratório. O responsável pelo off é a Johnson. E eu mandei o e-mail pra Johnson e mandei o e-mail pra Sociedade Brasileira de Pediatria. E mandei também o e-mail pra Sociedade Paulista de Pediatria. As sociedades ainda não me responderam, mas já que eles respondem, tá? Mas a Johnson me respondeu o e-mail, carinhosamente respondeu, agradeceu pela nossa preocupação e tudo. E eles falaram que realmente foram feitos os estudos necessários, foram feitos todos os testes necessários com o Off Baby, né, com o produto Off Baby. Eu não tô recomendando, tá, gente, o Off Baby ainda, só estou dizendo que me responderam direitinho, falaram que foram feitos todos os estudos, que passou por todos os processos da Anvisa e o Off Baby foi liberado pela Anvisa. Olha, então assim, já é um passo enorme, tá, gente? O Off, então, pelo menos, foi quem me respondeu até agora, foi liberado pela Anvisa, porém, eu ainda não recebi respostas da Sociedade de Pediatria. Então, eu ainda continuo não prescrevendo o repelente a partir dos 3 meses de vida. Eu continuo prescrevendo a partir do 6º mês de vida. Embora eu acho que nos próximos dias ou semanas no máximo aí, a gente já tem uma resposta super positiva em relação ao repelente a partir dos 3 meses. Tô esperando as sociedades me responderem, ver se isso aí vai sair. Se sair agora, é super novo, porque no congresso de outubro agora de 2019 não tinha ainda liberação, não tinha recomendação. Então vamos ver. Se sair, ótimo, maravilha pra gente e pros bebês, né? Então vamos lá. Marília, o off, ele ainda recomenda acima de 6 meses, mas parece que tem um a partir de 3 meses que tá aí, se já não foi liberado pela sociedade, tá pra ser provavelmente. Porque se a Anvisa já liberou, alguma coisa a gente vai conseguir nos próximos dias, tá? Só uma última coisinha. Foram muitas notícias essa semana, gente. Janeiro é um mês de muitas notícias, né? O Berotec vai sair de circulação, tá, gente? Só a marca, tá? A marca Berotec. O princípio ativo ainda continua em outras situações, em outras empresas, mas a tendência é que se o Berotec tirou, se quem colocou tirou, provavelmente daqui a um tempo a gente não vai mais ter o Berotec em circulação, tá? Vamos seguir então, gente. Me perguntaram sobre arrotar, né? Como que coloca o bebê para arrotar? Qual que é a melhor posição, né? Pra gente colocar o bebê para arrotar e como que faz quando o bebê não arrota? Quanto tempo precisa ficar e tudo. Já comentei isso algumas vezes, mas continua sendo uma dúvida frequente. Gente, a posição de arrotar, primeira coisa que a gente não pode fazer nunca quando é pro bebê para arrotar é apertar a barriga do bebê. Então, se você tenta colocar o bebê segurando ele de frente para arrotar, segurando pela barriguinha, né? Isso pode ser mais desconfortável, ele pode, ao invés de só arrotar, voltar o conteúdo, voltar o leite, fazendo um refluxo também. Então, o ideal é a gente colocar o bebê de barriga com barriga pra gente, né? De frente com a gente, a cabecinha pra cima, na posição habitual. Segura o pescocinho pra cá e a gente dá leves tapinhas nas costas. A gente não sacode o bebê e não fica batendo no bebê, porque isso também pode facilitar o refluxo. Então, o ideal é que a gente dê leves tapinhas só para ajudar o deslocamento do gás, tá, gente? Só para isso. Porque o que é o arrotar? O arrotar é o bebê engolir ar junto da mamada. Por isso que ele arrota. Ele tá engolindo leite e tá engolindo ar. Os bebês que têm uma pega muito certa, como eu já falei para vocês, geralmente não arrotam com tanta facilidade, porque não engolem tanto ar. Então, não tem muito pânico nem muito mistério para os bebês que não estão arrotando. É importante que eles permaneçam aqueles 15 minutinhos em pezinho no colo da gente, pelo menos 15 para quem não tem refluxo, pelo menos 20 a 30 para quem tem refluxo, né? Deixou eles em pezinho aqui, se ele não arrotou, é porque provavelmente ele não engoliu uma quantidade de ar suficiente para arrotar. Então não é motivo de preocupação, tá? E aí me perguntaram em relação ao soluço, né? Perguntaram do arrotar e do soluço, né? Ô, gente, o soluço, ele ainda é uma imaturidade, né, do diafragma. Esses são espasmos, ele contrai de forma diferente
do que ele deveria contrair junto com a respiração, né? Eles não fazem um sincronismo e aí acaba que o bebê soluça. Algumas coisas podem desencadear isso, mas as pessoas tendem a achar que o bebê está passando frio, né? E não é questão do bebê estar passando frio. A questão relacionada à temperatura é só mesmo uma mudança da temperatura. Então não é porque o bebê está sem meia que ele vai soluçar, é só da mudança brusca. Mudou, depois que ele acostumar ali, não tem problema, o soluço para também. Não é porque você agasalhou que ele vai parar de soluçar, ele vai parar de qualquer jeito, tá bom? Tá, pra colocar o bebê pra rotar, a Lê tá perguntando aqui. Pra colocar o bebê pra rotar até quanto tempo? Pelo menos até o 6º mês de vida. Depois disso não tem mais obrigatoriedade, tá, gente? Mas até os 6 meses de vida é muito importante que a gente coloque o bebê pra rotar. Porque o que acontece? Os bebês que engolem muito ar, se a gente não coloca eles pra rotar, quando a gente coloca o bebezinho de volta no berço pra dormir, e aí ele solta aquele ar, ele arrota. Quando ele tá deitado, as chances dele ter um refluxo é muito maior. E, consequentemente, as chances dele engasgar é muito maior. Então, pelo menos até o 6º mês de vida, a gente coloca o bebezinho pra arrotar. Entenderam aqui de arrotar? Que nem todo bebê vai arrotar, gente? Isso é natural dos bebês, nem todo mundo vai arrotar. Nada, Lê, imagina. Todo mundo entendeu? Não, Clebiana, 3 meses não é pra beber água. Não. Água acima de 6 meses, tá, gente? Bebezinhos vão beber água acima de 6 meses. Todo mundo entendeu? Vamos lá. Ele não golfa, ele vomita. Ô, Duda, se ele não golfa, se ele vomita, ele provavelmente tem refluxo. Já falei bastante também aqui da característica do golfar e do ter refluxo. É bem diferente. Dá uma olhadinha. Depois eu vou tentar falar de novo, tá? Vamos lá. Paula, sua linda, eu tô tão feliz por você. Ai, a Paula está esperando um bebê, gente. Coisa mais linda tá aqui com a gente. Já acompanha desde antes de engravidar, desde quando eu tava tentando. Maravilha. Parabéns, Paula. Estamos muito felizes mesmo por você. Roberta, beijo enorme. Gente, vamos lá então. Continuando aqui, nesse calor danado, me perguntaram sobre o ar-condicionado, né? Que tem medo de deixar o bebê no ar-condicionado. Ô, gente, o ar-condicionado, ele é uma bênção de Deus para quem pode ter, tá? E o bebê também adora ficar no ar-condicionado. Só precisamos de ter alguns cuidados, né? O ar-condicionado, ele precisa ter uma temperatura agradável. Não é pra gente fazer o quarto virar um iglu, né? Ninguém tá criando pinguim, né? A gente tá criando bebês que precisam respirar bem, que precisam ter uma qualidade de sono bom. Então, o ar-condicionado pode ser usado sim. As temperaturas mais ideais, mais orientadas, né, pelos pediatras, otorrinos, é que seja por volta dos 22, 23 graus, tá, gente? É uma temperatura muito confortável. Não precisa agasalhar demais e o bebê não vai passar tanto frio. Você pode cobrir com uma mantinha mais leve. Não precisa ficar nada demais, roupinhas mais leves, tá bom? O importante do ar-condicionado, gente, é que ele esteja regularmente limpo, né? Tanto o ar do carro quanto o ar da casa. Onde vocês estiverem com o bebê, é importante que o filtro do ar-condicionado esteja limpo. O filtro do ar-condicionado sujo é pior do que você não ter ar-condicionado. Então, pode usar o ar-condicionado. Nájila, a mesma coisa, ar-condicionado do carro, ar-condicionado de casa, todos podem. A única situação é que precisa com filtro limpo e manter uma temperatura aí que não seja uma temperatura de iglu, né? Uma temperatura de Polo Norte. Tem que ser uma temperatura agradável que gira aí por volta dos 22, 23 graus, que aí fica bom para todo mundo. Tanto para os bebês quanto para os adultos também que estão cuidando dos bebês, certo? Meninas, vou falar a última coisinha para vocês, já estourei nosso tempo de meia hora de novo. O ventilador pode também. Tenta não direcionar o ventilador pro bebê, né? Não jogar o vento em cima. Mas o ventilador circulando, o ventinho no quarto pode sem problema nenhum. O ventilador tá liberado também, tá, gente? Mesma coisa que o ar-condicionado, o ventilador tem que tá com as hélices limpas, tá? É preciso que a gente tire as hélices do ventilador, lave. Isso com o bebê ou sem bebê. É importante. Mas coloquem os ventiladores todos limpinhos também. Combinado? E a última coisa que eu vou falar hoje pra vocês são das assimetrias cranianas, né? O que é isso? Entenderam, gente, do ar-condicionado também? Quem entendeu, me dá um ok aqui só pra eu ver que vocês entenderam do ar-condicionado e do ventilador. Tudo certo, né? Ah, Teles, bonitinha. E eu adoro vocês todas. Muito bom. Ai, Kelly, vou te responder no direct depois. Me manda no direct perguntando que eu te respondo. Vamos lá, meninas. Então, das assimetrias cranianas. O que é assimetria craniana? Que palavra, né? Gente, seguinte. As mães perguntaram pra mim o seguinte. Se o bebê ficar deitado só de uma posição, pode a cabeça ficar torta?
Pode sim, tá? O que que acontece? Isso a gente chama de assimetrias cranianas, geralmente são posicionais, são posturais. Um bebezinho que fica sempre deitado numa mesma posição, um bebê que já tem uma mania de virar um pouquinho mais para um lado, às vezes pela posição que ele acostumou na barriga, a gente tem a tendência de deixar ele ficar porque não acha que ele gosta mais daquele lado. Mas a cabecinha deles ainda é muito moldável, né? Então elas ainda estão crescendo, as fontanelas estão abertas, então aquela cabeça vai ser moldada de acordo com a posição. Vocês já viram os bebês que nascem de parto normal? O que que acontece? Né? Os bebês eles fazem o formato do canal do parto para poder nascer. Muitos bebês nascem com a cabecinha cavalgada, né? Com o que a gente chama de cavalgamento de suturas, que é quando elas sobem uma para cima da outra assim, para poder adaptar e conseguir passar no canal do parto. Isso dá pra gente entender que é super moldável a cabeça do bebê. E se ele ficar deitado numa mesma posição, ela pode sim ficar achatadinha de um lado. O que a gente faz pra resolver isso? A gente tenta sempre trocar a posição, mesmo que o bebê volte pro outro lado, durante o tempo que a gente estiver por perto, tá, gente? Porque não é pra deixar nada dentro do berço. Durante o tempo que a gente estiver por perto, a gente tende a colocar um colchonetezinho, alguma coisa pra poder facilitar que o bebê fique pro outro lado, pra poder modificar. E durante o dia, a gente faz o lindo Tummy Time que eu falei pra vocês, que tem um videozinho que eu postei no feed falando sobre o Tummy Time, que eu falo que é a hora da barriga, que é colocar o bebezinho de bruços e fazer ele se exercitar. Isso ajuda pra caramba também. O bebê tem que estar deitadinho pra cima, a gente brinca, né? Este lado pra cima, mas é este lado pra cima à noite na hora de dormir. Durante o dia, a gente tem que ajudar ele a movimentar, a tirar a cabecinha do mesmo lugar, pra gente poder conseguir ter uma cabecinha mais redondinha, tá bom? De uma forma geral, né, quem tem assimetrias cranianas posicionais não tem alteração nenhuma em relação ao cérebro, ao sistema nervoso, mas a mãe fica incomodada, que a cabeça do bebê fica achatadinha e às vezes fica super achatada mesmo. Entenderam, meus amores? Então, quem entendeu, manda aqui hashtag entendi. Vamos virar os bebês de posição, mas à noite é pro bebê dormir de barriga pra cima, sempre. Tá, Marília? Barriga pra cima. Dormiu é sempre este lado pra cima. A campanha já diz. Tem uma blusinha que fala este lado pra cima. O bebê dorme de barriga pra cima. Porque isso diminui a chance dele ter uma morte súbita, tá bom? Meus amores, muito obrigada. Entenderam? Ah, Daiane, obrigada. Eu adoro estar aqui com vocês também. Gosto muito, muito mesmo. Eu faço esse horário das 9 horas porque eu acho que fica razoável pra vocês e fica bom pra mim também, que os meus já estão descansando e aí fica mais tranquilo pra todo mundo. Queria agradecer vocês de novo. Muito obrigada. Foi um amor, lindas e maravilhosas. Cada dia mais gente com a gente aqui. E Ju, chegou atrasada, que eu falei do ferro. Eu vou postar essa live depois. Eu só preciso depois salvar ela direitinho, cortar as entradas pra não ficar muito cansativo pra vocês e reposto, tá bom? Meninas, um beijo enorme, muito obrigada. Boa noite, vamos descansar todo mundo. Tenho que ir, Michele. Obrigada pelo carinho de todo mundo, por todo mundo que apareceu. Terça-feira que vem, de novo, às 9 horas, espero vocês. E vocês aqui, quem ainda não está inscrita para nossa aula do dia 23, gente, se inscreva que vai ser super bacana. Tô preparando uma aula linda para vocês, aula mesmo, tudo lindo, com slide, uma surpresa, coisa mais linda, tá? Então assim, não percam, vai ser muito bacana. Se inscrevam direitinho, tem o link na minha bio, eu vou colocar ele agora de volta aqui nos stories, que é só vocês arrastarem para cima e vocês se inscreverem. Essa aula vai ser só para quem tá inscrito, não vai ser aberta, então não deixem de se inscrever, tá bom? Um beijo gigante, fiquem com Deus. Ana, obrigada pelo carinho. Boa noite a todo mundo e até terça-feira. Terça-feira ao vivo, mas eu vou mandando os stories pra vocês. Beijo, gente. Durmam com Deus. Ai, que bom que já se inscreveu aí, viu? Beijo.